Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa 21ª aula de Noções de Direito do Pré-ALMG do Aprovado. Bom, a gente continua no tema Noções de Direito Administrativo, artigo 20 e seguintes da nossa Constituição Estadual. E hoje a gente vai falar da temática dos agentes públicos. Nós vamos dissecar essa temática de agentes públicos. Lembrando que nesse direito administrativo, nesse estudo, o que se busca com essas introduções, com essas explicações, é fazer com que vocês compreendam certos termos que, quando eles forem ser lidos na Constituição Estadual, vocês compreenderem o que vocês estão lendo, porque senão fica extremamente difícil decorar. A gente sabe que, especialmente numa primeira etapa, a questão é texto de lei. E o ideal é que você memorize. Contudo, fica bem mais fácil você entender o conceito, entender o verbete, para que quando for lê-lo na Constituição, na estrutura frasal que a Constituição optou por aplicar, vocês terem noção do que vocês estão falando, do que vocês estão lendo, do que vocês estão aprendendo, ok? Até porque, como a gente sabe, muitos termos se parecem, né? A gente viu na organização administrativa como que uma palavrinha, um verbete muda tudo, empresa estatal, empresa pública e por aí vai. Então, agentes públicos. Eu gostei muito da definição trazida pelo Maza e eu coloquei aqui citando a fonte. Assim, podemos conceituar agentes públicos como todos aqueles que exercem função pública, ainda que em caráter temporário ou sem remuneração. Então, o termo agente público é o termo mais genérico possível para delimitar aqueles que exercem uma função pública, porque o termo agente público ele abrange até mesmo aqueles que exercem a função em caráter temporário, sem remuneração. Então, assim, o conceito mais amplo que a gente tem é o de agente público. Contudo, o agente público não aparece na nossa Constituição. O que é cobrado, o que aparece são as diversas espécies desse termo, que é o que a gente vai começar a ver agora. A primeira divisão, a primeira diferenciação a gente pode fazer utilizando essa lógica, que ela vai beneficiar muito quando formos ler os textos constitucionais. É a lógica de dividir os agentes públicos, que é o conceito mais genérico, como eu acabei de falar, em agentes políticos. 2. Particulares em colaboração com o Estado. E 3. Servidores públicos. Essa divisão contém divisões internas, só que vamos com calma, vamos do mais fácil para o mais complexo, ok? Que a gente anda junto. Então, agentes públicos, um conceito amplo, um conceito que abrange tudo, só que ele não nos ajuda, porque não existem regramentos que conseguiriam abarcar agentes públicos. A Constituição, quando usa, ela usa já nas suas espécies, os servidores públicos, e ela vai mais além, ela fala servidores públicos militares, servidores públicos civis. Então, a gente vai chegar lá, ok? Agentes políticos. Os agentes políticos ingressam no serviço público, em regra, por meio de eleições e desempenham mandatos fixos. Os agentes políticos são facilmente identificados. Aqui só tem uma pegadinha mesmo que eu vou explicitar agora. Mas vamos lá. Então, os governadores, vice-governadores, parlamentares,
Isso, obviamente, considerando os agentes políticos sob o ponto de vista estadual, notadamente prefeitos, vice-prefeitos, presidente da República, vice-presidente da República, parlamentares aqui são os deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, ok? Só que qual que é a pegadinha aqui? Porque você pode perceber que depois da definição que ingressam no serviço público tem um verbete interessante, que é em regra. Porque existem... Quem são esses em regra? São os secretários de Estado, na esfera estadual, e, analogicamente, os ministros e os secretários municipais, que é o primeiro escalão do Poder Executivo, composto por esses secretários de Estado, secretário de Estado da Educação, secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, e por aí vai. E no caso da União, ministro da Defesa, ministro da Educação, e no caso dos municípios, idem. Esses cargos, eles são agentes políticos e eles não são eleitos, não é verdade? Ninguém vota para secretário. Mas, como a definição já nos pode auxiliar, ingressam no serviço público em regra por meio de eleições. Então, existem agentes políticos que não ingressam no serviço público por meio de eleições e não exercem mandatos fixos. Os secretários de Estado, eles não têm mandato fixo, ok? Mas se vier no seu concurso perguntando se para você apontar, seja numa questão fechada ou dissertar sobre, lembre-se, o primeiro escalão, os secretários de Estado, considerando a esfera estadual, né, do Poder Executivo, eles são agentes políticos, ok? Beleza, lembra que a gente está indo do mais fácil para o mais complicado. Particulares em colaboração com o Estado. Bom, essas pessoas, elas prestam serviços sem vínculo jurídico ou empregatício com o Estado. Pensemos na figura dos empregados das concessionárias, os mesários, os jurados. Aqui também a gente coloca os notários, que são aqueles que exercem a atividade de cartórios. Entende? Eles são agentes públicos e, em última instância, sim. Contudo, eles estão nessa categoria que a metodologia de ensino desse ponto, que eu acredito que seja a melhor, ela rotula como particulares em colaboração com o Estado. Ok? Beleza? Então, continuemos, que agora sim a gente vai entrar nas nomenclaturas que a Constituição Estadual utiliza. E a gente vai aqui acabar esbarrando em tópicos da disciplina de organização administrativa naturalmente. Porque se o Estado é organizado por meio de determinada forma, a administração direta, a administração indireta, nessas instituições trabalham servidores públicos. Ok? Então, primeiro passo, os servidores públicos são agentes que possuem vínculo baseado no profissionalismo. Ok? E tem-se uma primeira divisão: os servidores públicos estatutários, os empregados públicos e os temporários. Vamos com calma, não vou esgotar nessa aula toda essa divisão. Vocês vão ver porque a matéria, como eu sempre digo, ela não pode ser devorada. Se devorar matéria causasse aprovação em concurso público, a gente teria muita gente declarando, dando depoimento que estudou 15 dias e devorou matéria. Não, a matéria é para ser degustada, ainda mais que vocês estão acompanhando, né, um curso pré-edital, um curso que já inicia uma preparação antes do edital sair. Ok? Então vamos lá.
Estatutários, lembrando que é a primeira divisão dos servidores públicos. Nós temos os estatutários, que já se dividem novamente. Servidores públicos militares são estatutários e servidores públicos civis são estatutários. E, por sua vez, os servidores públicos civis têm uma divisão interna. Por isso que não dá para esgotar. Para vocês terem uma ideia, nessa aula a gente vai esgotar apenas o tópico 3.1.1, servidores públicos militares, que é a nossa primeira divisão nos servidores públicos estatutários. Vocês têm que entender que essa questão do estatutário é porque eles têm um estatuto. Contudo, vocês vão ver que na Constituição Estadual tem um estatuto para os servidores públicos militares e um estatuto para os servidores públicos civis. Ok? Então, como a Constituição usa essa nomenclatura específica, ela não usa estatutários apenas. Ela usa servidores públicos militares, fala do estatuto, e usa servidores públicos civis, ela usa a questão dos comissionados. Então, a gente prefere adotar a linguagem que a Constituição Estadual usa. Ok? Beleza? Então, vamos para a primeira espécie de servidores públicos estatutários, que são os servidores públicos militares. Ok? Artigo 39 da Constituição Estadual. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Olha como é que a gente resgata aqui um conteúdo lá de processo legislativo. A lei complementar, ela vai ser aquela modalidade legislativa que o texto constitucional solicita. Tal assunto vai ser estabelecido por lei complementar. E essa lei complementar, ela tem um quórum diferenciado, como a gente já viu. Ok? Beleza? Ok. Os servidores públicos militares, a Constituição preferiu adotar já estabelecendo as instituições que existem servidores públicos militares, que são a Polícia Militar e a Polícia Civil. Existem outros? Não. A Constituição diz que quem que é militar? Militar são os servidores, integrantes da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar. Ponto. Ok? E tem algumas características que os distinguem dos servidores públicos civis. Os servidores públicos militares não podem sindicalizar-se e também não existe a possibilidade de exercer o direito de greve. Os servidores militares são proibidos de sindicalizar-se e não podem exercer o direito de greve. Não tem esse direito de greve. Ok? Professor, mas eu já vi uma discussão na doutrina que a lei de greve do servidor civil é aplicada para o servidor militar. Gente, nós estamos num curso de noções, nós estamos nos preparando para uma prova em que o direito administrativo ele é uma primeira etapa, ou seja, ele é um conteúdo de questão fechada, e eu não acredito numa bola dividida dessa. Eu prefiro ir pelo texto constitucional. Claro que se o edital for expresso nisso, no módulo específico a gente fala tudo que a gente pode falar sobre isso, ok? Mas segundo o texto constitucional, esse parágrafo 5º, ele é expresso do artigo 39. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. E também o parágrafo 6º. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. Por que existe essa expressão enquanto em efetivo serviço? Porque se o militar vier a ser eleito parlamentar, por exemplo, ele naturalmente tem que estar filiado a um partido político. Então, cuidado. Nós temos deputados estaduais
que são militares da reserva, na verdade. Então, ou ele se licencia, são regramentos próprios. A questão é, o militar, enquanto efetivo serviço, enquanto ele está exercendo a função de policial militar ou de bombeiro militar, não pode estar filiado a partidos políticos. Isso garante a independência das instituições militares estaduais, ok? Beleza? Que são instituições que se distanciam de questões políticas. Nessa questão do militar estar proibido de sindicalizar-se, eu trouxe uma figura aqui. Professor, eu já vi vários sindicatos de militares. A ASPRA, que é a Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares, a OPM, que é a Associação dos Oficiais, ou o CSCS, o Centro Social de Cabos Soldados. Perceba que nenhuma dessas entidades leva a figura de sindicato no nome ou em sua composição. Se elas se parecem com sindicatos ao pleitearem junto ao comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, alguma questão, ou ao governador, se elas chegam a realizar manifestações parecendo-se bastante com um sindicato, isso é outra coisa. Isso é uma questão para a gente debater em um outro momento. Agora, nenhuma dessas entidades, elas são sindicatos. Porque sindicato é outra coisa. Ok? Então, você não pode confundir, por mais que você veja na imprensa, na assembleia do dia a dia. Quantas vezes eu sou consultor atualmente lotado em uma gerência que assessora a Comissão de Segurança Pública. O que mais a gente vê são representantes das categorias de policiais e bombeiros militares. Nas audiências públicas, nas visitas que a comissão realiza, mas nenhum deles é sindicato. Por quê? Porque a Constituição é expressa ao proibir a sindicalização e o direito à greve aos servidores públicos militares. Vamos recapitular aqui? Terceira categoria que vamos recapitular tudo. Agentes públicos é o termo mais genérico. Conceituam-se todos aqueles que exercem função pública, ainda que em caráter temporário, sem remuneração. Beleza? Aí a gente começa uma divisão do fácil para o difícil, de agentes políticos, que são naturalmente ali aqueles que são eleitos, e o seu secretariado, e o seu staff de primeiro escalão, que a gente chama, não é verdade? E depois a gente vê os particulares em colaboração com o Estado, né, que não tem vínculo jurídico nem empregatício. Perceba, um mesário, um jurado, como que é transitório o vínculo dele, como que é sem remuneração o vínculo dele, na verdade. E chegamos aos servidores públicos. A gente divide em estatutários, que são aqueles que têm uma relação de direito administrativo, na verdade, de estatuto. Eles são titulares de cargos públicos. Depois, a gente, entrando mais nessa temática, a gente vê que os estatutários eles têm uma divisão inicial em servidores públicos militares e servidores públicos civis, que são essas as nomenclaturas que a Constituição Estadual utiliza. Entendeu? Então, para não ficar muito conteúdo para uma aula, porque você precisa revisar, você precisa absorver, você precisa degustar a aula, a gente vai encerrando por aqui e começa a próxima aula em servidores públicos civis. Ok? Perfeito, beleza, bora conquistar o crachá e vamos embora, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.